Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela FAGE. Minha saudação aos queridos rádio-ouvintes da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso e à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. Sou autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. Sou também coautor de um dos capítulos do livro Mês da Bíblia 2025, Carta aos Romanos, junto com a biblista Eliane de Campo Belo. Esse subsídio a ser utilizado pelas comunidades para bem celebrar o Mês da Bíblia este ano. Pode ser adquirido pela editora Paulinas. Nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e nós temos como palavra de Deus Gênesis capítulo 18, versículo 20 a 32, Colossenses capítulo 2, versículo 12 a 14 e Lucas capítulo 11, versículo 1 a 13. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando aqui pela primeira vez, então deixe o seu like, comente esse vídeo e compartilhe em suas redes e se inscreva no canal. Por que é muito importante você deixar o seu like? Dessa forma, a plataforma entende que o conteúdo é importante. Por que é importante você compartilhar nas suas redes? Porque aí mais gente terá acesso a esse conteúdo. E deixe um comentário, deixe uma pergunta sobre a palavra de Deus esse domingo e a gente faz questão de responder, seja em forma de comentário ou seja em forma de outros vídeos também. E desta forma, o canal vai crescendo e a plataforma vai entendendo que esse conteúdo é importante e relevante. Ok? Pois tudo bem. Nós estamos divulgando uma peregrinação para a Itália no mês de novembro. Na saída do dia 17 de novembro, visitaremos a cidade de Roma, Assis, Florença, Veneza e Pádua. Se você tem interesse, entre em contato pelos telefones que estão aqui anunciados e eu serei o diretor espiritual desta peregrinação nesse Ano Santo da Esperança. Hoje, tudo bem. Na primeira leitura, nós temos essa cena na qual Abraão intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra. Na verdade, Abraão intercede pelos justos da cidade de Sodoma e Gomorra. Então é muito interessante porque o texto bíblico diz assim, que no versículo 22, partindo dali, os homens dirigiam-se a Sodoma enquanto Abraão ficou na presença do Senhor. O que é ficar na presença do Senhor? É rezar. O grande tema da palavra de Deus deste domingo é a oração. A importância da oração para que a gente possa manter a nossa sintonia com o Pai do céu. Então, Abraão está intercedendo, rezando pelos justos da cidade de Sodoma. Quando chega lá no final, que meu Senhor não se irrite. Se eu falar só mais uma vez, e se houvesse apenas 10, ele respondeu, por causa dos 10 não destruiria. Então aqui nós temos alguma lição, muito importante para a gente aprender. Em primeiro lugar, que Deus, ele faz uma plena distinção entre aqueles que são justos, aqueles que estão ajustados à sua vontade e aqueles que não estão. Deus não vai punir os justos com os injustos. Mas a segunda lição que está aqui no texto é que se a gente passar para o capítulo 19, nós veremos que a cidade de Sodoma e Gomorra foram absolutamente destruídas. Isso por quê? Porque não existiam nem 10 justos naquelas cidades. Eram cidades malévolas que praticavam a injustiça e a maldade. Será que as nossas cidades também têm o mesmo comportamento? Será que existe paz, amor, fraternidade e respeito nas nossas cidades? Se Abraão tivesse que interceder a Deus pelas nossas cidades, será que a intercessão seria da mesma forma? O paralelo da primeira leitura é o Evangelho, onde os discípulos de Jesus pedem a Jesus que lhes ensine a rezar. Então aqui está um detalhe muito interessante. Lucas, diferente dos outros evangelhos, coloca nos momentos mais importantes da vida de Jesus, Jesus em oração. Jesus reza no batismo, Jesus reza na transfiguração, Jesus reza na cruz, e aqui no caso Jesus está rezando e os discípulos, vendo Jesus em oração, pedem a Jesus que lhes ensine a rezar. Então esse é um detalhe muito importante. Jesus rezava para sempre manter a sua sintonia com o coração do Papai do Céu. E para isso nós também devemos rezar,
para manter a nossa sintonia com a vontade de Deus. Versículo 1. Depois do versículo 2 ao versículo 4, nós temos a oração do Pai Nosso na versão de Lucas, que é uma versãozinha menor do que a de Mateus. Na liturgia nós rezamos sempre a versão de Mateus, que é uma versão maior, tá certo? Os estudiosos consideram que a versão original do Pai Nosso é justamente a versão de Lucas, né? É muito densa a oração do Pai Nosso, gastaria um vídeo só para poder explicar e futuramente a gente grava esse videozinho explicando parte por parte da oração do Pai Nosso. Que na verdade não é uma oração para ser repetida, mas é um modelo de toda oração. O modelo de toda oração. Ou seja, toda a nossa oração enquanto discípulos e discípulas de Jesus deve-se estar inspirada naquilo que está expresso na oração do Pai Nosso. Ok? Depois, do versículo 5 ao versículo 8, Jesus conta uma parábola, falando de um amigo que vai importunar alguém, um outro amigo, à meia-noite, para pedir socorro, porque na casa deste primeiro amigo chegou alguém de viagem e ele não tem o que oferecer. Então veja só que coisa mais interessante. Na cultura judaica, a questão da hospitalidade, da acolhida, do socorro era um valor muito importante na tradição judaica. Então, por isso, mesmo que seja na hora mais inoportuna, o amigo vai socorrer o outro, né? Então é muito interessante porque com essa parábola, Jesus ilustra que quando a gente importuna a Deus com as nossas preces, com a nossa oração, Deus haverá de sempre nos atender. Sempre Deus haverá de nos atender. Agora, a questão é que Deus vai nos dar aquilo que for necessário. Muitas vezes Deus não vai dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede, mas Deus sempre vai dar aquilo que é necessário, aquilo que a gente precisa. E nesse sentido, vem o finalzinho da parábola, quando Jesus ilustra que toda a nossa oração tem acolhida no coração de Deus. Versículo 9, versículo 10. Pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abre. Assim é o coração do Papai do Céu. Sempre escuta a nossa prece, mas nem sempre atende ao nosso pedido, porque aquilo que nós pedimos muitas vezes não nos é necessário para a salvação. Mas se for necessário para a nossa comunhão com Deus e para a nossa salvação, não tenhamos dúvida. Mais cedo ou mais tarde, o Papai do Céu nos atenderá. E aí veja, versículo 11 e 12, Jesus faz umas comparações interessantes. Alguém que pede, se o filho pede o peixe, o pai vai lhe dar uma cobra, alguém pede o ovo, o pai lhe dará o escorpião? Pois é. Acontece, porém, que nós, muitas vezes, pelo fato de estarmos com a nossa vontade manipulada pelo pecado original e pelo egoísmo, muitas vezes a gente acha que está pedindo peixe, mas no fundo estamos pedindo cobra. A gente acha que está pedindo ovo, mas estamos pedindo no fundo o escorpião. A gente acha que a gente está pedindo alguma coisa boa, mas no fundo nós estamos pedindo alguma coisa que haverá de nos prejudicar. Então por isso que muitas vezes o Papai do Céu não atende a nossa prece e não nos concede aquilo que a gente pede. Repito mais uma vez, mas Ele nos dará aquilo que for necessário. E conclui no versículo 13 que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, então o Papai do Céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, o dom mais precioso que nós precisamos pedir ao Papai do Céu é o dom do Espírito Santo, que é a própria presença de Deus em nós, que haverá de nos conduzir no caminho de justiça, de bondade, fraternidade e santidade, que são os valores inerentes ao seguimento de Jesus Cristo. Depois, na segunda leitura, nós temos esse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12 a 14, onde no versículo 12 Paulo vai nos ensinar que nós, pelo batismo, fomos sepultados com Cristo na sua morte, para também participar das ressurreição de Cristo. Então, o batismo é uma participação sacramental da paixão, na paixão e ressurreição de Jesus. Somos mergulhados 3 vezes na água para simbolizar os 3 dias do sepulcro,
e saímos da água por 3 vezes para simbolizar a ressurreição de Cristo, que nós já experimentamos pelo sacramento. Pelo sacramento, né? Depois vai dizer que nós estávamos mortos por causa dos nossos pecados, mas Cristo nos trouxe a vida e perdoou os nossos pecados quando deu a sua vida por nós na cruz. Versículo 14. Existia uma conta a ser paga, a dívida do pecado, e nós não tínhamos condição de pagar essa dívida. É interessante que lá no capítulo 18 de Mateus, no final do capítulo 18, se tem aquela parábola do rei que perdoou uma dívida imensa do servo, e aquele servo não perdoou uma dívida pequena do seu companheiro. A dívida imensa é a dívida do pecado, que nós não tínhamos condição de pagar. Mas veja, versículo 14, ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou pregando-a na cruz. Ou seja, quando Cristo morre na cruz por nós, a dívida do pecado foi paga, a dívida do pecado foi cancelada. Cristo gratuitamente nos perdoou todo o pecado e nos abriu as portas do céu. Então veja que maravilha, que ação salvífica que Deus realizou em nós por meio de Cristo, seu Filho amado. Que nesse 17º domingo do tempo comum, o nosso coração possa se alegrar por este tão grande dom. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso pela parceria na evangelização e à Web Rádio Nossa Mãe de Pirité, também nossa parceira na evangelização. A você, querido rádio ouvinte internauta, o meu muito obrigado. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa Pão da Palavra, se Deus quiser. Se você tem interesse nessa peregrinação para a Itália, nesse Ano Santo da Esperança, então entre em contato pelos telefones que estão aqui anunciados e eu terei a alegria de ser o vosso diretor espiritual. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.